Hunter Metatron, que se utiliza de metaterapia. A metaterapia é um meio de influenciar o corpo através de uma combinação de oscilações eletromagnéticas moduladas diferentemente emitidas pelo sistema Metatron. O Instituto de Psicofísica Prática, OMSC, foi fundado em 1990 pelo presidente da Academia Internacional de Sistemas de Diagnóstico Não Linear, membro titular da Academia de Ciências Médicas e Técnicas Vladimir Igorevich Nesterov Naranchio. O Instituto de Psicofísica Prática é uma instituição de pesquisa científica, principalmente orientada para pesquisas práticas no campo de diagnóstico e terapia de biorressonância. Usando o princípio do diagnóstico de sistemas de análise não linear e com base em pesquisas do acadêmico Sviatoslav Pavlovich Nesterov, que inventou o sensor de gatilho, no final dos anos 80 do século passado, o Instituto começou a desenvolver sistemas de diagnóstico. O diagnóstico de NLS baseado no método de biorressonância permite avaliar o grau, a intensidade e a evidência de alterações funcionais no organismo do paciente. Na maioria dos casos, o uso desse método tem um significado principal para o diagnóstico e, portanto, para a escolha correta do tratamento. Isso significa que o desenvolvimento desse método se tornou uma grande melhoria na medicina diagnóstica e tratamento. As pesquisas do Instituto criaram um sistema de investigação sem analógicos, que permite rastrear quaisquer condições no corpo através de alterações nas características das ondas dos tecidos do corpo. Os sistemas de análise não linear, NLS, são as tecnologias de informação mais avançadas disponíveis neste século e podem ser consideradas a realização mais notável e vantajosa da ciência natural moderna. O equipamento de diagnóstico é baseado na análise espectral do campo magnético do vórtice de qualquer objeto biológico. É único e incomparável no mundo hoje. O sistema de hardware e software Metatron desenvolvido no Instituto de Psicofísica Prática permite a produção de uma atividade bioelétrica predefinida de neurônios cerebrais. Com essa atividade como pano de fundo, é possível amplificar seletivamente sinais pouco detectáveis contra as flutuações estatísticas e depois isolar e decodificar as informações que eles contêm. De certa forma, o sistema Metatron leva o controle dessa radiação exatamente de onde ela se origina para decodificá-la e exibi-la na tela do computador, onde um modelo virtual do órgão é produzido em cores específicas. Modelos de computador também oferecem aos médicos, terapeutas e profissionais de saúde uma projeção tridimensional dos órgãos internos. As marcas coloridas colocadas na figura facilitam a determinação do local do processo patológico pelo profissional. É possível julgar o processo de desintegração dessas estruturas biológicas e fazer prognóstico, comparando a gama de cores das marcas e sua disposição no modelo computacional do órgão, usando a dinâmica de sua mudança ao longo de um período de tempo. Para definir a patologia em uma área, é necessário investigar níveis mais profundos do órgão produzido na tela pelo computador até que o nido da patologia seja localizado. As pesquisas do Instituto conseguiram produzir este equipamento mais eficaz,
capaz de sintonizar automaticamente a frequência dos pulsos principais sem intervenção humana, além de detectar e corrigir defeitos e patologias nos órgãos e células do corpo por conta própria. Isso é obtido através da combinação de diferentes oscilações magnéticas moduladas especificamente, registradas em uma matriz. O conceito fundamental no desenvolvimento deste equipamento foi a hipótese de que o corpo humano possui uma estrutura de informação eletromagnética capaz de responder à radiação externa. Um sistema de investigação sem análogos, que permite rastrear quaisquer condições no corpo através de alterações nas características de onda de tecido, células individuais, cromossomas e até fermentos e hormonas que são os mensageiros químicos que são segregados diretamente no sangue, que os leva aos órgãos e aos tecidos do corpo para exercer suas funções separados. Os sistemas de análise não linear, NLS, são as tecnologias de informação mais avançadas disponíveis neste século e podem ser consideradas a realização mais notável e vantajosa da ciência natural moderna. O equipamento de diagnóstico baseia-se na análise espectral do campo magnético de vórtice de qualquer objeto biológico. É bastante singular e incomparável no mundo de hoje. Numerosos experimentos realizados no Instituto de Psicofísica confirmam uma estreita relação entre os campos magnéticos de vórtices e sistemas biológicos, com esses campos sendo usados em sistemas biológicos como um meio de interação extra e intercelular. Os campos magnéticos de vórtices desempenham um papel importante na transferência de informações e interação com os vários sistemas biológicos. Vale perguntar, como os sistemas biológicos reconhecem e isolam as informações necessárias do ruído de fundo e de que maneira as comunicações extra e intercelulares ocorrem. A pesquisa realizada nos campos de energia ao redor de plantas e animais, pelo Instituto concluiu que existe um campo magnético de vórtice de baixa frequência extremamente fraco em torno de todos os sistemas biológicos. Ao tentar entender os campos de energia que cercam todos os seres vivos, chegamos perto de compreender o fenômeno do biocampo, cuja existência é conhecida desde tempos imemoriais, com algumas das evidências encontradas na medicina chinesa. As descobertas científicas subjacentes a este método são simplesmente um acréscimo tecnológico à tradição centenária da medicina oriental baseada nas concepções de energia da acupuntura para regular o corpo. Se nos voltarmos para o sistema meridiano chinês, aprenderemos os mistérios do fluxo Tie-Zai, que em termos de energia é similar àquele do fluxo coerente de fótons. Experimentos em coelhos mostraram que os animais, assim como o homem, têm um sistema de estruturas tubulares extremamente finas, cerca de 0,5 a 1,5 microns de diâmetro. O cientista americano Bekin conseguiu descobrir quais dos pontos terminais no meridiano da acupuntura realmente atingiam o núcleo da célula. Há muitos meios de influenciar o sistema dos meridianos para fins terapêuticos, mas seus efeitos não são suficientemente fortes.
De acordo com a teoria da lógica da entropia quântica, a troca de informação em qualquer sistema ocorre distantemente e seletivamente devido aos quanta da radiação eletromagnética, que tem energia equivalente à energia que quebra as ligações da estrutura elementar do sistema. Os princípios da teoria do quantum e a lógica da entropia dão origem à suposição de que os sistemas biológicos com patologias existentes levam a estados instáveis, metaestáveis, que tornam os sistemas mais frágeis. O Metatron que subjaz ao sistema de pesquisa funciona de acordo com o princípio da amplificação do sinal de iniciação com a desintegração dos sistemas metaestáveis envolvidos. Em termos de física, o Metatron é um sistema de osciladores eletrônicos que ressoam no comprimento de onda da radiação eletromagnética cuja energia é equivalente à energia que rompe as ligações dominantes que mantêm a organização estrutural do organismo pesquisado. Os momentos magnéticos das correntes moleculares, afetados por campos físicos externos, perdem sua orientação inicial, o que causa desalinhamento das estruturas de spin dos elétrons deslocalizados do centro de mistura dos neurônios do córtex. Isso, por sua vez, dá origem a seus instáveis estados metaestáveis, cuja desintegração age como um amplificador para o sinal de inicialização. O sistema de hardware-software desenvolvido no Institute of Practical Psychophysics possibilita a produção de uma atividade bioelétrica pré-estabelecida de neurônios cerebrais. Com essa atividade, como pano de fundo, torna-se possível amplificar seletivamente sinais dificilmente detectáveis contra as flutuações estatísticas e então isolar e decodificar informações que neles contém. De certa forma, o aparelho Metatron leva essa radiação exatamente onde se origina, a fim de decodificá-la e exibi-la na tela do computador, onde um modelo virtual do órgão é produzido em cores específicas. Seguindo as regras da cinética cromática quântica, nós representamos valores de entropia com diferentes símbolos e cores. Os tons mudam de amarelo claro, valores mínimos de entropia, de laranja para vermelho e roxo, para quase preto, valores máximos de entropia. Cálculos teóricos mais precisos podem ser feitos por meio de um computador que permite selecionar vários estados estacionários correspondentes a um determinado potencial de entropia que, então, interagem seletivamente com o espectro da radiação eletromagnética. Modelos de computador também dão aos profissionais uma projeção tridimensional dos órgãos internos. Marcas coloridas colocadas sobre a imagem facilitam para o profissional determinar o local de um processo patológico. É possível implementar o processo de desintegração destas estruturas biológicas e fazer um prognóstico, comparando a gama de cores das marcas e seu arranjo no modelo computacional do órgão, usando a dinâmica de sua mudança ao longo de um período de tempo. Para definir a patologia em uma área, é necessário pesquisar os níveis mais profundos do órgão produzido na tela pelo computador até que o ninho de patologia seja localizado. É a primeira vez que tecnologias avançadas de informação no campo do controle da homeostase ativa estão sendo introduzidos no mercado mundial.
Os pesquisadores do Instituto de Psicofísica Prática fizeram um grande avanço no desenvolvimento de preparações de informações para a correção do equilíbrio da homeostase perturbada dentro do corpo e a neutralização de agentes patológicos ambientais e infecciosos. Este é o programa de controle de homeostase mais ativo do mundo atualmente. Os pesquisadores do Instituto foram os primeiros a conseguir produzir esse equipamento mais eficaz, capaz de sintonizar a frequência dos pulsos mestres automaticamente, sem intervenção humana, bem como detectar e corrigir defeitos e patologias em órgãos e células do corpo em seu próprio ambiente. Isto é conseguido através de uma combinação de diferentes oscilações magnéticas especificamente moduladas gravadas numa matriz. O conceito fundamental no desenvolvimento deste equipamento foi a hipótese de que o corpo humano possui uma estrutura de informação eletromagnética que é capaz de responder à radiação externa. A equipe do Institute of Practical Psychophysics conseguiu reunir tendências diferentes e separadas da patologia, criando um salto quântico na elaboração de um método de controle ativo da homeostase. Eles também lidaram e incluíram a homeopatia e a acupuntura chinesa, com suas elaborações adicionais por Val, Morelli e Schimmel, o índio e a Ayurveda e a teoria da rotação dos chakras, fitoterapia e muitos outros métodos de cura. Trabalho teórico e experimental que tornou possível produzir o sistema Metatron, um gerador quântico não linear, que foi iniciado por Nikola Tesla, um homem genial em eletrônica no final do século XIX. Outros cientistas que valem a pena mencionar posteriormente realizaram este trabalho. G. Makovsky, um excelente pesquisador russo, estudou os efeitos das radiofrequências em saúde de animais e condições da planta. O cientista americano do gênio R. Rife realizou pesquisas não apenas sobre os efeitos das radiofrequências, mas também sobre os efeitos das frequências elétricas no biocampo humano. Em 1950, na Alemanha, R. Weil descobriu e desenvolveu um sistema para testar eletricamente os pontos de acupuntura do corpo humano. Diferentemente do método de diagnóstico de eletropunção de Weil, no qual os potenciais de energia de órgãos e sistemas são medidos através de pontos biologicamente ativos, BAP, que descrevem os corpos condicionados indiretamente e frequentemente com um pequeno erro. O método de análise NLS desenvolvido no Instituto de Psicofísica Prática faz uma avaliação da condição do órgão diretamente devido à amplificação de ressonância do sinal de radiação do órgão sob investigação usando um sensor de gatilho não invasivo. Cada órgão e cada célula tem suas próprias oscilações distintas que são armazenadas na memória do computador e podem ser exibidas na tela como um gráfico, que representa as condições da troca de informações entre o órgão, tecido e o ambiente. Todo processo patológico também tem seu próprio gráfico distinto armazenado na memória do computador, com todos os estágios progressivos mostrados com a idade, sexo e outras variações levadas em conta. Após a leitura das características de frequência do objeto biológico pesquisado, o sistema compara o grau de sua similaridade espectral com tecido saudável,
patologicamente afetado, ou agentes infecciosos, para obter o processo ou tendência patológica mais próxima. No caso de processos combinados, um modo de diagnóstico virtual pode fazer diagnósticos diferentes para cada processo. A perturbação pode ser causada por diferentes causas que, por sua vez, podem ser consideradas como oscilações eletromagnéticas desarmônicas, causando bloqueios que interferem no funcionamento normal do corpo. Agora é possível eliminar essas oscilações desarmônicas aplicando as leis da física. Neste caso, a maneira mais simples seria usar oscilações eletromagnéticas com o sinal oposto, a fim de que a soma algébrica das oscilações eletromagnéticas desarmônicas e invertidas se tornasse igual a zero. Guiado por essas conclusões em meados dos anos 70, o Dr. F. Morel, juntamente com outro engenheiro eletrônico R.H., inventou um método e um dispositivo chamado MORA. O método da terapia da informação, metaterapia, é um avanço adicional do método MORA de resolver o problema de restaurar o funcionamento normal do corpo nos casos de doenças agudas ou crônicas. A metaterapia é um meio de influenciar o corpo através de uma combinação de oscilações eletromagnéticas moduladas diferentemente emitidas pelo sistema Metatron. Os cientistas do Instituto ficaram interessados nos experimentos do professor Smith, da Universidade de Manchester, que provaram que a água poderia lembrar as frequências coerentes da radiação que estava exposta em um campo magnético variável e reter em sua estrutura informação sobre essas frequências por um determinado período de tempo, memória da água. Isso significa que uma correção efetiva do equilíbrio perturbado dentro do corpo pode ser reparada por meio de informações registradas em uma matriz. As preparações de informação, metazodes, são combinações específicas de frequências coerentes escolhidas pelo computador e são usadas para fornecer formas de dosagem prontas com um efeito direto. Elas são produzidas por meio do aparelho que transfere a informação de frequência espectral, retirada do ninho de patologia para uma matriz, água, álcool ou lactose. Os metazodes têm o efeito de despertar as reservas ocultas do próprio corpo, o que explica a ampla área de influência das preparações e a ausência de efeitos colaterais prejudiciais quando prescritos com remédios convencionais. Hunter Metatron é o mais revolucionário sistema de diagnóstico e tratamento que se utiliza de uma combinação de oscilações eletromagnéticas moduladas. E Preciosidade já está disponível em Vitória em Multidimensional Space, Vitória, Espírito Santo, no edifício Petro Tower, sala 1015. Praça do Papa em frente ao Horto. Telefone 27988433312/27997882128. Hunter Metatron.